Hoje eu gostava de falar convosco sobre algo que a semana inteira ficou a bater aqui na minha cabeça. E eu vou até ser sincera porque eu pensei assim, Senhor, mas é algo que nós até falamos, é uma passagem que nós conhecemos até muito bem, a maior parte de nós que estamos já na igreja há algum tempo, de certeza que quem está já há algum tempo já ouviu. E eu falei com o Senhor, será? E tudo durante a semana indicava para essa passagem. Então, somos fiéis, não é? E obedientes, então vamos ouvir o que o Senhor nos quer transmitir nesta manhã. Então, eu quero que tu feches os teus olhos agora. Tivemos já o nosso tempo de louvor, de adoração, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Mas agora o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Eu creio que nós saímos da nossa casa em busca de alguma coisa nova, em busca de alguma coisa diferente. Sempre que nós vimos para a casa do Senhor, deve ser esse o nosso coração. E eu creio que é o vosso coração nesta manhã, de ouvir, ser ensinado, ministrado pelo Senhor. Ó Deus, te rendemos graças, louvor, toda a glória, Senhor, é para ti, Deus. Tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos no nosso dia, nós tentamos, Senhor, que seja o melhor para ti, Pai, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, às vezes com as nossas dúvidas, às vezes com os nossos medos, Senhor, nós escolhemos, Senhor, tentar te agradar, Senhor, durante o nosso dia e te damos graças, Senhor, porque até aqui nos tens sustentado e nos tens ajudado, Pai. Deus, nós não somos nada sem ti, Senhor, e nós reconhecemos nesta manhã que nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua palavra ministrada ao nosso coração, que é a verdade, que é a espada, Senhor, que traz transformação, Deus, ao nosso coração, à nossa mente, Deus. E nós te pedimos nesta manhã que seja isso, que seja produzido aqui. Que eu possa ministrar, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, que eu possa falar somente aquilo que tu queres, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, os nossos corações, transforma as nossas mentes e nos leva, Senhor, até à tua perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. Vamos abrir em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Esta semana, então, por diversas vezes, eu dei por mim a pensar em fé. Dei por mim a pensar nesta palavra, não é que nós sabemos que é tão pequenina, mas que é tão importante, tão necessária nas nossas vidas. E então, ao longo da semana, por diversos momentos, mesmo nós estivemos de férias esta semana, e mesmo nos momentos de férias eu era confrontada em relação à minha fé, confrontada em relação à forma como eu acredito e pratico as coisas, não é? Porque fé fala sobre acreditar, mas fala sobre também atitudes, não é? Tudo aquilo que nós temos como fé, vai ser gerado através de nós atitudes. E eu fui confrontada em diversos momentos ao longo dos dias sobre como está a tua fé, como está o teu coração em relação a Deus, como é viver para Deus, como estás a viver com Cristo. E por diversos momentos, então, isso veio ao meu coração e veio aquele versículo de Hebreus que é tão famoso quando nós dizemos assim, mas o que é a fé? Não é? E em Hebreus 11, logo no versículo 1, o autor nos diz assim, olha, a fé, primeiro ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro não, ele diz o que é a fé primeiro, mas eu vou dizer primeiro isto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele usa a palavra impossível. Só que ele acaba de explicar no início do capítulo qual é o tipo de fé que agrada a Deus. E o Senhor falava assim comigo, será que se eu colocar numa balança, graças a Deus, Deus é muito bondoso conosco, mas Ele dizia-me assim, será que se eu colocar a tua fé numa balança, se eu colocar num peso, se eu der uma medida à tua fé, será que é o tipo de fé que eu deixei escrito ali em Hebreus? Será que é esse tipo de fé que tu tens tido? Será que a tua fé me vai agradar realmente? Ou tu achas que ela está a agradar-me? E eu então era confrontada com estas questões, também porque eu penso muito nestas coisas, e então eu pensei e disse, meu Deus, realmente,
Porque nós ainda deixamos a dúvida entrar na nossa cabeça, nós ainda deixamos os medos entrarem na nossa mente, nós ainda deixamos que a ansiedade tome conta das nossas vidas e nós ficamos com uma expectativa do futuro muito baixa. E nós ainda deixamos que isso tudo seja produzido em nós. E o Senhor falava assim comigo: será que tu tens aquela fé que tem toda a convicção, que tem toda a certeza? Porque é isso que diz lá, não é? É a certeza, é a convicção, aquilo que tu nunca viste, mas que tu sabes que o Senhor te prometeu, aquilo que tu nunca não tens palpável, mas tu tens a certeza, a convicção que tu vais ter, que tu vais alcançar, não é? Quando o Senhor diz assim: olha, a vida eterna, tu vais ter uma recompensa, se calhar a tua recompensa não vai ser aqui, vai ser na vida eterna, e tu ficas agarrado a isso, e tu dizes: será que tu ficas agarrado a isso? Mas tu ficas agarrado a isso e tu dizes assim: Senhor, a minha convicção e as minhas esperanças estão aí. Abraão saiu da sua casa, deixou tudo, pegou ali a sua família mais próxima, que eram até alguns, as suas coisas, e foi rumo ao quê? Nós agora sabemos, mas ele não sabia. Moisés, chamado para libertar o povo, ele liberta o povo para dirigir o povo para Canaã. Ele tinha a convicção, ele tinha a certeza que Canaã, a terra prometida, era deles. Ele tinha essa convicção. Moisés era assim. Eu amo Moisés. E ele tinha essa convicção no coração dele. A terra é nossa, nós vamos tomar posse dela. Deus está connosco, Ele não nos deixou sair do Egito para morrer no deserto. Ele vai nos dar a terra. E chega um momento, não é? Nós conhecemos a história que Deus diz: não vais ver a terra. Mas nós acreditamos que Ele vai ver. Ele já está noutra dimensão, não é? Então repara, são pessoas que decidiram colocar toda a certeza, toda a convicção que elas tinham em algo que elas não conseguiam ver. E essa é a fé que agrada ao coração de Deus. Ele explica-nos qual é essa fé. É a fé que tem toda a certeza e a fé que tem toda a confiança. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Ele não diz assim, irmãos: basta acreditares em Jesus Cristo e já agradas o meu coração. Basta tu acreditares em mim. Não, ele não diz isso. Porque ele diz assim, reparem, sem fé é impossível agradar a Deus. E geralmente nós paramos aqui. Sem fé é impossível. Só que o versículo não é só isso. Vírgula. Pois quem dele se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, mas não acaba aí. E que recompensa aqueles que o buscam. Será que tu estás só a acreditar em Deus e não estás a acreditar que Ele é aquele que te recompensa? Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, na igreja, nos grupos de vida. Muitas vezes nós estamos uns com os outros. E, irmãos, eu tenho a certeza, porque vocês estão aqui, eu tenho a certeza que vocês acreditam que Deus existe. E eu tenho a certeza que Ele existe. Mas será que nós estamos a acreditar verdadeiramente que Ele nos vai recompensar por causa da nossa fé? Porque às vezes nós entramos numa ideia assim: eu não vou fazer as coisas para Deus só pela recompensa, não é? Nós temos às vezes esse coração de dizer: não, eu não estou a fazer para receber. Está certo, mas eu preciso ter a convicção no meu coração que Deus está a cuidar da minha vida e que, enquanto eu agrado com a minha fé, Ele está a tratar de tudo para me dar aquilo que eu preciso. Só que será que tu acreditas com toda a tua convicção, com toda a tua certeza, que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Que Ele vai verdadeiramente recompensar-te naquilo que tu precisas? Será que tu acreditas nisso a 100%? Porque o Senhor está a dizer assim: olha, a fé que me agrada é essa. Não é aquela que só acredita em mim, é aquela que acredita em mim e que sabe que eu vou fazer por ela, que eu vou fazer por ele. E não tem mal isso. E nós precisamos deixar cair um pouquinho esse véu que às vezes fica nos nossos olhos. Não tem mal tu estares à espera que o Senhor te recompense. Tu precisas ter uma linha fininha. Tu precisas
Agradar ao Senhor porque o amas, porque o adoras, porque reconheces que Ele é Deus, porque sabes aquilo que Ele já fez na tua vida. Mas, por outro lado, tu não podes ter aquele pensamento de coitadinho e vítima, porque o Senhor quer recompensar a tua fé. Todos aqueles que estão aqui na palavra, que honraram ao Senhor com a sua fé, eles foram recompensados. Jó foi recompensado. Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha. Jó ficou sem absolutamente nada. Jó ficou até sem a sua saúde. E, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Às vezes eu sofro com enxaquecas e eu vou-vos dizer uma coisa. Quando eu tenho aqui na cervical e eu vomito e eu fico mal e eu só quero me deitar, eu quero tudo escuro e eu quero ficar sossegada, eu fico a pensar, não dá para fazer nada sem saúde. A coisa mais preciosa que nós temos é nós podermos nos levantar e dizer assim, estou bem, não tenho uma dor, não dói a cabeça, não dói o pé, não dói o braço, consigo me mexer, consigo andar, consigo fazer as coisas, porque sem isso é que nós não fazemos absolutamente nada. Mas até isso Jó perdeu. Ele ficou sem absolutamente nada. Mas a fé dele, não é? Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar por mim, ele vai se levantar em meu favor. Irmãos, é tão difícil fazer o que Jó fez. É tão difícil, tu estás num momento mau, tu estás num momento em que não há saída, que não há uma esperança. É tão mau quando tu não consegues ver a luz ao fundo do túnel. Tu acreditas em Deus, mas às vezes as coisas abafam tanto a tua fé que tu ficas... Não, se calhar para mim não, se calhar não vai acontecer, eu não vejo uma saída, uma solução. E tu ficas assim nisso. Às vezes é no trabalho, é na empresa, às vezes é em casa, na família, às vezes é até um problema de saúde como Jó teve que enfrentar. Às vezes, seja aquilo que for, e tu pensas assim, não há uma saída e tu ficas tão preocupado, tão estressado com aquilo e tu tentas mandar para Deus, mas não dá. E tu não vês uma luz ao fundo do túnel. E nesse momento é tão difícil tu dizeres assim, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar a meu favor. Mas já fez isso. Essa é a fé que agrada ao coração de Deus. A fé que quê? Que tem a certeza e a convicção que Ele existe e que Ele vai recompensar. E esta semana então eu fui confrontada com isso. Deus, será que a minha fé está assim, a esse nível? Será que se eu tiver uma doença agora que dizem que é incurável, será que se eu perder alguém, será que se eu comecei a questionar e comecei a tentar entender em que pé se calhar a minha fé estaria, se bem que há coisas que nós só sabemos quando passamos por elas. Eu comecei a questionar, será que a minha fé está assim a esse nível, ao nível de Jó? Será que a minha fé realmente agrada ao coração de Deus? Porque agradar ao coração de Deus não é eu subir aqui em cima e tocar uma bateria. Gostava muito, mas não é. Gostava mais de cantar. Vocês sabem. Mas agradar a Deus não é eu subir aqui e estar a falar sobre agradar a Deus. Não é isso que agrada o coração de Deus. Ele diz, o que me agrada é uma fé que acredita com convicção e com certeza que eu existo e que eu vou recompensar. Então eu fiquei a pensar como seria, não é? E no meio de todos esses pensamentos, no meio de todas essas divagações minhas, às vezes o João lida com elas, porque eu tenho muitas questões. E no meio de tudo isso, o Senhor trouxe ao meu coração uma mulher da Bíblia, que ela é verdadeiramente uma inspiração. Vocês sabem que eu prego muito sobre as mulheres, mas eu também gosto muito dos homens da Bíblia. Mas esta mulher, ela é com toda a certeza um exemplo e ela tem tanto para nos ensinar. Cada vez que eu leio esta passagem, ela fala alguma coisa nova comigo, ou ela fala a mesma coisa e diz assim, ainda não puseste em prática. Sabe, aquela coisa que tu já leste muitas vezes, que Deus já falou muitas vezes contigo e tu ainda estás na mesma. Está tudo bem, eu sei. E o Senhor, então, Ele fala imensas vezes através desta palavra comigo.
Tenho certeza que vocês conhecem, mas vamos meditar um bocadinho acerca dela. E ela está lá, então, em Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Eu vou ler tudo e depois vamos falar um bocadinho, está bem? Então vai ser até o 34. Grande multidão o seguia, comprimindo a quem? Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Quanto tempo? E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a quê? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela estava como, irmãos? Atemorizada, tremendo. 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, Deus. Quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos uma mulher que sofre da mesma coisa há 12 anos. Faz as contas. Aonde é que tu estavas há 12 anos atrás? É muito tempo. O que é que tu já viveste durante os últimos 12 anos? Estavas no Brasil? Estavas? Eu ouvi. Ouço tudo. Okay. 12 anos atrás tu casaste. Já casou, já teve 2 filhas, já veio para Portugal, já tem a sua empresa, com estabilidade, em nome de Jesus. Há 12 anos. Tanta coisa na nossa vida acontece em 12 anos, não é? Nós vivemos tanta coisa, nós passamos por doenças, nós passamos por dificuldade, nós passamos por desemprego, nós passamos por perdas, nós passamos por tanta coisa em 12 anos. Passamos por momentos felizes, passamos por momentos de alegria, passamos por um casamento, passamos por tantas coisas que são tão maravilhosas também. Mas é muito tempo. Pensa aí, 12 anos da tua vida. Só que durante 12 anos esta mulher, ela não teve muitos momentos bons. Durante 12 anos, ela também não pôde usufruir de muita coisa. Porque era 12 anos de uma doença que colocava todas as mulheres à margem da sociedade que tivessem. Então a palavra nos diz que ela tinha há 12 anos uma hemorragia. Quando estão a estudar o original, eles não conseguem chegar a uma definição concreta se todos os dias, durante os 12 anos, ela tinha uma hemorragia ou se ia tendo intervalos. De qualquer forma, o que a palavra nos diz é que eram 12 anos de hemorragia. Então ela devia estar fraca, ela devia estar debilitada, porque é perder sangue, ela devia estar, não é, anémica, com toda a certeza, com tanto sangue que perdeu. Mas mais do que isso, ela estava sozinha. Porque são 12 anos a ter que lidar com solidão. Vocês já pensaram nisso? Eu quero dar um abraço à Sandra, mas eu não posso. Porque na lei mosaica eu sou considerada impura. E se eu tocar na Sandra porque eu preciso de um abraço, porque eu estou sozinha há muito tempo, eu não posso, porque ela vai ficar impura. E ela vai ter que tomar banho, ela vai ter que lavar as suas vestes e ela vai ter que passar a noite sozinha e só no dia a seguir é que ela volta a poder viver a sua vida. Para que é que eu vou criar esse constrangimento na vida da pessoa? Então ela própria se afasta também. Porquê? Porque ela não quer causar constrangimento, porque aquilo que ela tem já é uma vergonha, já é uma humilhação, aquilo que ela está a passar já é mau o suficiente. Então a pessoa acaba por também se isolar, não só é colocada de parte, mas a pessoa vai se isolando.
E às vezes nós estamos a passar por coisas na nossa vida e nós fazemos o mesmo. Porque não queremos causar constrangimento na vida de alguém, não queremos preocupar, não queremos dificultar a vida da outra pessoa com os nossos problemas. Então nós também nos isolamos e acabamos por ficar um pouco sozinhos nos nossos problemas, nas nossas lutas. E esta mulher estava assim, só que ela estava assim durante 12 anos. 12 anos é muita coisa. Eu escrevi aqui, e os olhares. E os olhares das pessoas. Irmãos, como os olhares são cruéis. Nunca olhem para ninguém assim, com crueldade no olhar. Assim, ai, Isabela. Não fala, mas só fala assim, ó. O nosso olhar fala tanto, irmãos. Nós falamos tanto através do nosso olhar. Imagina todos os olhares que esta mulher recebeu ao longo de 12 anos só por pôr o pé fora de casa para apanhar um ar. Já diziam, oh, lá vem a contaminada. E toda a gente fugia, os olhares são cruéis. E esta mulher, ela lida com isto durante 12 anos. 12 anos é muito tempo. 12 anos à espera de alguma coisa é muito tempo. Quem está à espera de alguma coisa há um ano? Pronto, aqui o povo não tem expectativa. Misericórdia. Ô, Senhor, vou ter que mudar a pregação. Quem está aqui à espera há 5 anos de alguma coisa? Glória a Deus. Pronto, pelo menos estamos à espera de alguma coisa. Quem está à espera há 10 anos de uma coisa? Vi ali um olhar, mas não conseguiu levantar a mão. Esta mulher está há 12 anos à espera de alguma coisa. Só que ela não está só à espera. Ela faz algumas coisas. Por quê? Porque quando nós estamos muito aflitos, nós pomos a mão na massa. Nós queremos fazer alguma coisa. Então ela está ali há 12 anos com esta luta, mas durante esses 12 anos nós entendemos que ela tinha posses. Ela tinha como se mexer, como se movimentar. Então ela vai a quê? A todos os médicos. Só que a palavra diz-nos assim, há em 3... evangelhos a história dela. E diz assim que ela padecia nas mãos dos médicos. Ela sofria nas mãos dos médicos. Porque imagina, há 2000 anos atrás, 2000 e tal, se agora há coisas que tem que se experimentar, tem que ver o que é que resulta, deixa experimentar este medicamento não dá, deixa experimentar o outro, aquele também não deu, deixa experimentar o outro, que já passou por isso, né? E nós estamos ficamos nesse vai, não vai com os médicos. Imagina, há 2000 anos atrás, como é que era? Tentar entender o porquê, tentar descobrir porquê, sem ter ecografias, sem ter nada dessas coisas. E toma isto, e toma aquilo, e experimenta aquilo. E se calhar os medicamentos que lhe davam até podiam dar, se calhar, diarreia, podia dar vômitos, podia dar tonturas, podia dar tanta coisa. A palavra diz que ela padecia nas mãos dos médicos. Então não bastava a dor dela de estar em solidão, isolada, marginalizada. Quando ela ia à procura de uma ajuda, ela ainda ia ficando pior, porque ela precisava sofrer para descobrir qual era a sua cura, qual era o problema, para saber se havia cura na realidade. E então esta mulher está assim há 12 anos e a palavra diz assim, olha, ela fez tudo o que ela conseguiu, ela não achou resposta na medicina, ela não conseguiu, ninguém conseguiu ajudá-la, ninguém deu uma luz, não houve nenhum profeta perdido que liberou ali uma palavra, não houve nada na vida dela. E ela chega ao ponto, a palavra nos diz, de já não ter mais como se sustentar, já não ter mais como continuar à procura. Então ela gastou todas as suas hipóteses e ela gastou tudo aquilo que ela tinha em busca nessas hipóteses. Então nós vemos que a situação dela vai piorando, porque no início ela só tinha hemorragia. Agora, quando ela está neste episódio com Jesus, ela já está muito pior. E a própria palavra diz isso, está pior. E eu fico a pensar, meu Deus, é muito tempo. 12 anos é muito tempo. O que eu já vivi em 12 anos, ela não pode viver nada. Só dor, vergonha, humilhação. E ela está ali em Cafarnaum a morar. E Jesus, o nosso amado, chega a Cafarnaum.
faz alguns milagres, faz alguns sinais, alguns prodígios, só que ele realiza curas. E esta mulher ouviu falar do nosso Jesus. E quando ela ouve falar, a fé no seu coração é gerada. Ela gerou a fé sozinha? Não. Porque às vezes eu digo assim, Vilza, tu precisas ter fé. Não é? Nós dizemos muito isso uns aos outros. Lidiana, fé. Temos que ter fé. Não é? Edna, fé. E a pessoa diz assim, mas como? Como é que eu tenho fé? Eu não sei. Como é que eu aumento a minha fé? Nós não temos esse poder de aumentar a nossa fé. Esta mulher teve uma atitude, a fé foi gerada nela, mas a fé não foi gerada por causa dela. A fé foi gerada porque ela ouviu falar daquele que tem poder. Ela ouviu falar deste homem que conseguia curar, que conseguia manifestar alguma coisa diferente que ninguém tinha visto e se ouvia falar. Então a fé dela foi gerada por causa de Cristo. Quando nós estamos com a nossa fé abalada, quando nós não sabemos aumentar a nossa fé, precisamos saber que a nossa fé é gerada em Cristo. Por causa de Cristo, por quem Cristo é. Então, quando eu tenho a minha fé abalada, eu preciso dizer, Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero me lembrar daquilo que tu já fizeste na minha vida. Irmãos, isso aumenta a tua fé, assim, a 100%. Vocês sabem, já contei, quantas vezes desanimada, ou que eu estou a ficar com muita dúvida no meu coração, na minha mente, e a coisa está a ficar meio complicada. Nós temos a inteligência de Cristo. Eu já penso assim, espera lá. Estes sentimentos, estes pensamentos não são teus. E eu sento-me em frente ao espelho e eu conto a minha história para mim mesma. Eu falo assim, olha, tu nasceste numa família assim, tu estavas assim, declararam estas palavras sobre a tua vida, olha, isto era o que era suposto, mas quando tu tinhas certa idade, e eu começo a contar para mim mesma tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. E isso faz o quê? Uou! Eu acabo em lágrimas, em gratidão profunda. Eu acabo assim, desesperada aos pés de Deus, a dizer, Deus, tu és tudo. Como é que eu estava a pensar que tu não ias fazer determinada coisa? Só que o que é que a nossa mente faz? Quando nós estamos nesse momento de fé abalada, nós somos melancólicos. Toda a gente, independente do temperamento, todos viramos melancólicos. A gente senta, Deus, eu vou ver a Netflix, choro mais um bocado. Eu vou ouvir aquela música, que é geralmente para piorar. Quem nunca? É assim. Mas nós temos que ser inteligentes e emocionais, dizer assim, não, estes pensamentos não vêm dele, estes sentimentos não vêm dele, então, ouve aqui a tua história. Faz isso um dia para ver. Deus fala assim de uma forma tremenda ao nosso coração, vai nos mostrando até coisas que a gente não tinha visto que Ele fez na nossa vida. E esse exercício ele é fundamental para te dar armas que te fazem avançar nos problemas que tu tens neste momento. E então esta mulher deixou que a fé fosse gerada no seu coração por um homem que ela nunca ouviu falar. Todos os domingos, pelo menos, nós ouvimos falar sobre Jesus. Todos os domingos, pelo menos, nós sabemos alguma coisa que Cristo fez na vida de alguém. Pelo menos, todos os domingos, nós conhecemos toda a história. Gênesis e Apocalipse. Esta mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus. Esta mulher não fazia ideia de quem ele era, mas alguém lhe disse, ele cura. Se calhar alguém teve coragem de bater lá na porta dela e dizer, olha, se calhar é agora. Não sei como é que ela ouviu falar, mas ela ouviu falar. E a palavra diz assim, que ela foi sorrateiramente em segredo. E ela disse assim, se ao menos eu tocar. E eu estava a pensar assim, Deus, por que somente eu tocar? E depois eu comecei a pensar, ela era humilhada. Ela não queria passar mais vergonha. Ela não queria ter que chegar a Jesus e se expor, como nós muitas vezes não queremos nos expor à frente uns dos outros.
E ela não queria se expor. Ela chegou a pensar assim: eu não vou precisar me expor, porque se eu conseguir tocar, se ele é assim, se ele tem tanto poder, se ele é capaz de fazer tanta coisa, olha a fé desta mulher, se ele consegue fazer tanta coisa assim, se eu somente tocar em segredo, na orla, na beirada ali da roupinha de Jesus, se eu apenas fizer isso, talvez eu seja curada, eu vou ser curada. Mas não era porque a fé dela, sim, a fé dela estava muito grande, mas é porque ela, coitada, a vergonha já era tanta para ter que se expor. E ela vai então, chega ali e ela toca. E a palavra nos diz que Jesus para. No meio de uma multidão a sofrer encontrões por todos os lados, não é? Os próprios discípulos nos contam isso. Mesmo assim, Jesus naquele momento para e ele diz: quem me tocou? Enquanto homem, ele não fazia a mínima ideia quem é que o tinha tocado no meio da multidão. Enquanto homem. Mas enquanto Deus, ele sabe que saiu o poder. E eu acredito que para ele foi especial. Porque ele tinha saído de um episódio antes muito triste. Jesus era Deus, mas ele era homem. Como nós. E ele está numa cidade e está um endemoniado antes. E Jesus traz a libertação para aquele homem, aquele que estava no cemitério, lembram? Cheio de demónios dentro dele, era uma legião. Ele raspava-se, andava sem roupa, e Jesus chega e traz a salvação, a libertação para aquele homem, naquela terra. É contado através de quem viu aquilo que tinha acontecido, contam ao próprio, porque ele não se lembrava, a palavra diz que é preciso contar-lhe a ele, então ele não se lembrava, também era a quantidade de demónios. Contam, olha, aquele homem, dizem que é o Jesus, ele trouxe a libertação, lembras dele, que ele andava ali no cemitério, era um vagabundo, não fazia nada, andava aí a bater nas pessoas. Jesus, ele fez um milagre, aconteceu aqui uma coisa extraordinária. E as pessoas daquela cidade enxotam Jesus. Sabendo aquilo que ele fez, olhando para aquilo que ele realizou, em vez de eles terem fé nele e pedirem ajuda também para as suas necessidades, eles enxotam e eles dizem: não, vai embora daqui. E Jesus tinha passado por isso. De repente chega uma mulher no meio de uma multidão e a fé dela era tão grande neste homem que tinha acabado de sofrer uma humilhação também. E esta mulher faz o contrário daqueles homens todos que viram o milagre na sua cara. Ela faz o contrário, ela não viu nada, mas ela acredita. E ela vai mais além: se eu somente tocar. Como é que Jesus, depois de ter saído de um episódio tão triste, de ter sido humilhado, de ter sido rejeitado pelaquela multidão, não ia parar e dizer: uou, de mim saiu o poder? Como? Esta mulher é muito especial. E eu creio que foi um momento especial para Jesus, depois daquilo que ele tinha passado. E os discípulos dizem: como? Como? Tu perguntas como? E ele diz: não, eu sei o poder. E ele então quer saber quem é. Só que esta mulher estava como? Atemorizada. Ela sentiu a cura dentro dela. Nós sentimos quando Jesus nos toca. Nós sentimos quando Ele fala. Nós sentimos quando é alguma coisa para nós. Nós sentimos até um sopro. E ela atemorizada, porque ela não queria ser exposta, mais uma vez. Aterrorizada. Porque ela não queria ter que dizer: olha, 12 anos de hemorragia, eu toquei-te. Ela não sabia qual ia ser a reação de Jesus. Jesus podia ter dito: oh, estavas com hemorragia, tocaste-me.
Não estou na minha terra, agora tenho que ir tomar banho, tenho que ir lavar a roupa. Ela não sabe qual era a reação. Nós não sabemos tudo aquilo que ela ouviu durante 12 anos. O que é que será que ela ouviu durante 12 anos? Todas as rejeições, todas as dores, aí vai Jesus. Quem me tocou? Eu quero saber. Não vou sair daqui sem saber. Mais uma vez, porque ele era Deus, sabia, mas ele precisava que a pessoa chegasse até ele, irmãos. Então, por favor, a conversa de eu sei. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero. Essa conversa, não. Vamos falar com Deus, com Cristo. Ele precisa ouvir da nossa boca. Então, Jesus, ele pergunta, quem? Quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou. E esta mulher, então, tem coragem, chega ao pé de Jesus, mais perto, e diz, olha, era eu. Era eu que estava assim. Estava assim, assim, assim. E começou a contar. Disse, mas fui curada. E Jesus diz algo lindo. Abre aí outra vez no versículo 34. Diz que a mulher disse toda a verdade, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo sem saber, né, o que é que poderia ser a resposta. Ela vai e ela diz. E Jesus diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, livre do teu mal. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer, olha, tu foste curada, foste salva por causa da tua fé e ainda podes voltar para a sociedade. Vai-te, agora tu estás livre. Vai viver a tua vida, vai fazer aquilo que tu ainda não conseguias, aquilo que tu ainda não viveste. Vai agora em paz. Estás curada. Só que ele chama filha. Irmãos, uma fé genuína, ela sempre vai originar uma atitude. E eu creio que muitas das vezes na nossa vida o que falta é essa atitude diante da fé que nós dizemos ter. Cada um de nós tem uma medida, cada um de nós tem a sua fé, cada um de nós teve as suas experiências e as experiências é que geram essa fé também em nós. Então eu tenho as minhas crenças, a minha fé, a minha forma de ver as coisas, os meus princípios, só que a fé que eu tenho, ela precisa originar atitude. Porque esta mulher, a fé podia ter sido gerada nela quando ouviu falar de Jesus, mas ela podia ter dito o que é ela mesma. Não, mas se eu for tocar nele, não. Mas se eu passo por alguém e passo e alguém sabe do meu problema, vai ser um escândalo eu ter saído. Não, mas depois eu toco lá e é só mais um e não vai fazer nada. Ela podia ter pensado isso tudo e isso tudo ter feito com que ela ficasse o quê? Quieta. Só que não, ela teve uma atitude, ela mostrou aquilo que ela precisava, ela mostrou quanto ela precisava. E eu creio que muitas vezes, diante de Deus, da nossa vida, das circunstâncias, Deus não está a fazer mais porque nós não estamos a ter atitude em relação à fé que nós temos. Ou então, nós ainda estamos naquela fase da nossa vida de eu tenho fé, mas vai cair do céu. O Senhor espera a atitude da nossa parte. É essa atitude que faz a diferença. E Deus sempre honra a fé quando nós temos uma atitude. Vocês lembram-se quando eu contei uma vez, vou contar de novo, porque não me importa repetir as coisas. Nós trabalhamos com discipulado, não é? Na nossa igreja. E a minha primeira discípula tinha um problema de saúde grave, mas neste episódio que eu vou contar, nós estávamos a organizar em todos os grupos de vida um evento ponte. E o evento ponte é o quê? Tu fazes uma festa diferente, uma coisa diferente no teu grupo de vida, preparas ali tudo, há quem faça festa havaiana, há quem faça festa no jardim, há quem faça um churrasco, há quem faça
Chamas os teus amigos, chamas os teus familiares, chamas as pessoas que tu queres, não é? E preparas ali todo um ambiente. E ela, no grupo de vida dela, era a única que tinha convidados para levar. Mais ninguém tinha convidado ninguém. E quem tinha feito convites, ninguém tinha aceito. Ela era a única que tinha para levar. E ela liga para mim no dia, nós tínhamos escolhido ao sábado, e eu era de outro grupo de vida, não era do dela, liderava outro. E ela diz-me assim, olha, eu não vou poder ir. E então os meus convidados também não vão. E eu pensei, isto é estratégia de Satanás. Porque ela é a única que está a levar pessoas que não conhecem a Cristo e ela não pode ir. Eu perguntei porquê. E ela disse que quem estava com ela em casa estava muito doente e não podia ficar sozinha. Então ela ia cuidar da pessoa e não ia poder, era a avó, e não ia poder ir ao evento. E ela diz, eu não vejo saída. E eu, né, na minha loucura, disse assim, tens o computador ligado? E ela disse, não, eu disse, liga o computador. E ela foi, ligou o computador, ela deve ter pensado, ela está louca. Ligou o computador. Eu, no meu, liguei também e disse, põe na música da Sheila, um terremoto vai acontecer. E foi a minha hipótese de cantar. Então, ao telefone, eu estou com ela, eu digo, eu vou dar play, tu dás play ao mesmo tempo. Foi uma festa. Demos play ao mesmo tempo e eu comecei a cantar a música para ela, com a minha linda voz de canto, afinada, no seu melhor, e eu comecei, um terremoto vai acontecer, as cadeias vão cair, as coisas vão acontecer, aleluia, aleluia, aleluia. Ali eu estava assim, derramada aos pés do Senhor a dizer, isso vai acontecer. E do outro lado eu não ouvia nada. Pensei, ou ela desligou, né? Aí eu disse, quando acabou a música, eu deixei, fiz tudo até o fim. Era a direção que eu estava a sentir. Eu estou, e ela disse, sim, sim, baixinho. Eu disse, está tudo bem? Ela disse, sim. E eu disse assim, tu acreditas naquilo que nós fizemos aqui agora? E ela disse, não. Nós temos que saber lidar com isso também. E a minha resposta foi assim, não faz mal, porque Deus não vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a minha. Desliguei o telefone, fui para o meu grupo à tarde, fui para a casa da minha tia à tarde, e eu estava no comboio, ainda não tinha carro, eu devia ter, sei lá, 19, 20. E eu estava no comboio com a minha mãe, com a minha avó, e eu recebo uma chamada dela. Catarina, tu não vais acreditar o que é que aconteceu, tu não vais acreditar, desculpa. E ela pediu desculpa, eu disse, o que é que foi? Né? Com a minha mãe, com a minha avó, disse, o que é que foi? Eu não sou crente. E ela, a minha avó melhorou, chamou-me ao quarto e disse assim, vai ao evento que tu ias, porque eu já estou bem para ficar sozinha. E ela foi, levou os convidados dela. Porque Deus honra a fé. Nós precisamos ter esses episódios na nossa vida. Mais disso. Mais de declaração. Mais de falar. Eu podia, quando ouvi aquele não, tu acreditas no que nós fizemos aqui agora? Ela podia ter dito não e eu podia ter dito, ok. Mas nós não somos chamados para ser derrotados. Nós não somos chamados para andar de cabeça baixa. Nós não somos chamados para as nossas palavras serem vazias. Aquilo que nós fazemos, se nós sabemos que estamos diante da vontade de Deus a fazer aquilo que é a direção dEle, a nossa palavra não pode ser esmorecida por causa da palavra do outro. Nós é que somos chamados para levar a luz. Nós é que somos chamados para ser sal. Nós é que somos chamados para ser os filhos de Deus que implementam o seu reino aqui na terra. Não são os outros que implementam o reino deles em nós. Somos nós que chegamos e dizemos, ei, haja luz. Ei, eu sou o sal, isso vai melhorar. Uma comidinha com sal. Isso vai ficar melhor. E isso vai durar. Sabe, nós precisamos chegar a esse momento em que nós entendemos quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, quem Cristo é em nós, quem Cristo é.
Ponto. Ponto. Então aqui esta mulher, ela chegou a esse momento em que ela disse, não, eu vou, eu faço. Ela teve fé, Jesus foi e fez. E Jesus é uma fonte inesgotável, Ele está sempre preparado para mim, para ti, para todas as pessoas. Nós vemos que Ele fez isto na vida desta mulher, nós vemos que Ele fez mais vezes. Logo a seguir, Ele realizou outro milagre extraordinário também, com a filha de Jairo, que estava ali à espera. E nós, quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos carregados de pessoas, homens, mulheres, que passaram por situações tão difíceis. Nós vemos, como eu disse há bocado, um Abraão, nós vemos um Jó, nós vemos um Josué que teve que fazer as coisas pela fé. Deus disse, onde tu colocares a planta dos teus pés, eu te dou. A terra é tua, vai, 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 vai. Foi essa a palavra que Deus liberou depois de Moisés morrer. Então nós vemos Paulo, Pedro, a quantidade de coisas extraordinárias que foram feitas. Porquê? Porque eles tiveram fé. Porque eles ousaram, depois da fé, ter um posicionamento, uma atitude. Eu não tenho problema nenhum com a praia, vocês sabem, né? Eu gosto de praia, se não sabem disso agora. Só que ontem eu estava na praia. E eu estava ali divertida, sentada na beirinha da água, com o Gustavo, a minha cunhada, o João, todos a brincar. Uma coisa normal e que nós devemos fazer em família, amém? Com os nossos amigos, estar em momentos assim. Mas eu estava ali e eu pensei assim, eu olhei para todas as pessoas e cada pessoa estava a fazer as suas coisas, umas estavam a contar problemas às outras, notava-se, porque tu vês quando a pessoa está a contar um problema, está naquela coisa, como eu também faço. Outras estavam a rir, outros estavam a beber, outros estavam a jogar bola, outros estavam a brincar com os filhos também. E eu via ali aquele envolvimento todo de praia, né? E eu dei por mim a pensar assim... E entendam, eu não tenho nada contra a praia, eu estava lá e vou outra vez, não tem problema. E algumas vezes eu já pensei isto, não foi a primeira vez. E eu pensei, meu Deus, se Paulo estivesse aqui agora, ele não ia ficar sentado na beirinha da água como eu estou, todos os dias, um dia após o outro. Ele ia falar. Ele ia dizer alguma coisa. Ele ia olhar para alguém e ele ia pensar, quem é que precisa? Ia chegar em alguém e transformar, se calhar, ali a vida de alguém através de falar de Cristo. E eu olhava para as pessoas e eu pensava assim, cada uma está na sua vida. Se calhar havia cristãos ali também. Mas eu pensei, cada um está na sua vida, mas ninguém está aí para nada ao mesmo tempo. E eu fiquei a pensar... será que foi para isso que Cristo nos chamou? Para viver a nossa vida? Eu sei que cada um tem um chamado e cada um tem um propósito. E não será toda a gente igual, nem da mesma maneira, e não faremos todos as mesmas coisas. Mas todos fomos chamados para o ir e pregai. Todos. Aí não há exceção. Todos fomos chamados para ser luz na vida de alguém. Mas às vezes nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Estamos muito carregados e sobrecarregados com as preocupações que nos dizem respeito a nós. E lembram-se quando nós estudámos sobre a honra aqui na igreja? E a honra em relação aos outros diz-nos assim, quando nós pensamos nos outros, Deus faz a nosso favor. E eu estava a pensar nisso ontem e foi muito precioso ali aquele momento para mim, porque Deus está constantemente a chamar-me para algumas coisas e eu fico às vezes ainda muito retraída. E se calhar acontece o mesmo convosco. Se calhar Deus está a querer chamar para alguma coisa nova, diferente, mas nós ainda estamos muito preocupados connosco. Nós ainda estamos muito preocupados com aquilo que eu preciso, aquilo que eu faço, aquilo que eu quero. E eu senti que ontem o Senhor dizia assim, mas é algo mais. Vocês foram chamados para ser filhos.
Filhos reproduzem aquilo que os pais são. Isso é o ideal. Que toda a gente que é pai e mãe aqui sejam bons pais e boas mães para reproduzir, não é? Isso. Mas o ideal é isso. O ideal é dizer assim, olha, vocês são filhos e porque vocês foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, vocês são cristõezinhos. Cristãos. Que andam aí e precisam reproduzir aquilo que o Pai faz. Jesus dizia aqui, eu dizia o quê? Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu falo o que eu ouço meu Pai falar. Será que nós estamos nesse nível de fé, nesse nível de momento na nossa vida? Eu creio que o Senhor nos está a chamar para isso. Cada um na nossa área, cada um naquilo que fazemos, cada um consoante aquilo que consegue e aquilo que pode. Amém. Uma última coisa que eu gostava que nós pensássemos agora, e é só mais uma hora. Que dúvidas têm abalado a tua fé? Que medos têm abalado a tua fé? A ansiedade tem abalado a tua fé? A incredulidade tem tido espaço? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, tu não vais atrair o mover de Deus na tua vida. E quantos querem atrair o mover de Deus? Amém. Nós só temos, para estar assim todos juntos, nós só temos o domingo. Não é? Depois temos os grupinhos, mas isso não estamos todos. Sabemos que muitos estão de férias, mas... E nós só temos um momento ao domingo para estar todos juntos. Para adorar ao Senhor todos juntos. E eu lembro-me quando... Ali na altura do nosso grupo, eu lembro-me que eu ia para a igreja desesperada pela hora do louvor. Eu ia, não para cantar, não é? Porque nunca me deram um microfone para cantar, mas eu estou sempre a dar a dica, mas o meu marido não... Eu ia desesperada para o louvor. Porque era o meu momento de, como a pastora Sandra estava a ministrar aqui em cima, ela dizia, não é, que nós temos que chorar na presença do Senhor. Este é o lugar para isso e graças a Deus porque temos isso nesta casa, essa liberdade. E eu ia assim para o louvor, eu dizia, Deus, eu quero chorar na tua presença, eu já ia no carro ouvir louvores para chorar já. E começava. Porque era impensável para mim ir à igreja e não sentir a presença de Deus e não ouvir uma frase que produzisse transformação em mim. Era impossível isso acontecer. Então, domingo após domingo, eu precisava ter uma experiência com Deus que me levasse a produzir alguma coisa diferente em mim. E com todo o respeito, irmãos... Esta manhã eu não senti isso aqui. Esse desespero da igreja por alguma coisa nova. E eu digo com todo o respeito, porque todos nós temos esses momentos. Mas eu disse aqui no nosso evento das mulheres, Deus está à procura no meio de uma multidão de corações como o desta mulher. Corações que se desesperem por Ele. Porque é nesse desesperar por Ele que Ele se manifesta. Não importa eu vir domingo após domingo, frequentar grupo de vida, não importa eu vir aqui acima falar, não importa isso se eu não tenho esses momentos de desespero pela presença do Senhor. Porque é esses momentos de desespero na presença do Senhor, foi nesses momentos que Ele transformou o meu interior para que a minha vida fosse transformada.
nessa fase que eu estou a falar do grupo de vida do Miguel, eu estava num relacionamento complicadíssimo antes. Complicadíssimo, tu deves te lembrar. Estava numa situação assim, porque a clínica onde eu trabalhava ia fechar. Estava num desespero, porque eu sentia que Deus queria mais de mim e eu estava com a minha vida toda... porque eu tinha estado afastada. Eu estava tudo desorientado, tudo desorganizado. Parecia que não havia uma gaveta arrumada. Sabem quando a casa está toda desarrumada e tu fazes assim? Eu agora com o Gustavo faço um bocado isso, com as gavetas. Mas sabes, e eu não conseguia ver uma gaveta arrumada para procurar uma saída na minha vida e estava tudo estruturado. E Deus começou a chamar para algo mais. E eu, um dia, disse, Deus, eu não sei como fazer. Eu entendo que eu preciso de uma mudança, eu entendo que eu preciso de uma transformação, eu entendo que as coisas precisam acontecer, eu sei aquilo que tu queres, eu sei o que é que eu preciso deixar, mas eu não sei fazer nada disso. E não tem mal, lembram que eu falo, não tem mal falar para Deus a verdade dos nossos sentimentos. E eu falei isso para Deus, disse, não sei fazer nada disso. Não sei como sair de onde eu estou, e já são muitos anos da mesma coisa, eram 6 anos da mesma coisa. Eu disse, eu não sei sair disto, eu não sei como fazer. Mas uma coisa eu sei, aonde eu não posso, tu chegas. Aonde eu não consigo trazer mudança através daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou, como esta mulher, gastou tudo, serviu de nada, ficou pior, só piorava. Só piorava. Só piorava. Eu disse, aonde eu não chego, tu chegas. Então eu vou fazer uma coisa. E ouçam que isto é mistério de Deus. Vou fazer uma coisa. Eu vou me focar na tua palavra. Entrei para o CBT. Eu vou agarrar o grupo de vida. E eu lidero o grupo de vida, como a Camila e o Augusto me estão a pedir há tanto tempo. Eu faço. Eu vou fazer a minha parte. E quando tu fazes a tua parte, ele faz a dele. Porque eu comecei a ver tudo a mudar. Pergunta, o que é que eu precisei fazer? Estudar a palavra, liderar grupo de vida, servir na igreja, servir em todos os impactos que havia, dar a palavra nos impactos cada vez que era chamada, agarrar as coisas de Deus e dizer, eu tomo isto para mim. E Ele tomou conta do resto. Busca primeiro o reino. Todas as outras coisas, elas são acrescentadas. Sem esforço. Como eu amo isso. Sem esforço. Eu não precisei fazer nada. Aí o Jesus que eu ia estudando, o Deus que eu ia estudando, as coisas que eu ia me aprofundando, elas iam limpando, elas iam curando, elas iam sarando, elas iam trazendo transparência, verdade, realidade dentro de mim. E eu já não era a mesma. E quando eu pisquei os olhos, já nada era igual. Voltar à essência. A palavra é o mais simples possível hoje. Voltar à essência. Que essência? A Bíblia. Todas as dúvidas, todos os medos, todas as ansiedades, todas as inquietações, elas são mentiras. Então eu posso dizer assim, Marta, não precisas ter mais medo, não precisas ter mais dúvidas, não precisas ter mais nada. E a Marta ficar, eu sei, mas como é que eu faço isso? Porque nós somos muito fáceis a dizer o que a outra pessoa precisa, não é? Não podes ter medo, Edilene. E a Edilene sabe, eu sei que eu não posso, mas eu tenho. O nome de Jesus está repreendido, não é só um... Eu tenho.
Como é que eu faço? Ela disse que eu preciso não ter medo. Eu sei que eu não preciso ter medo. Como é que eu faço? O medo é o quê? São mentiras. Mentiras que Deus, misericórdia, que o inimigo vai colocando na tua mente e vai minando e vai dizendo, não, tens um fluxo de sangue há 12 anos, ainda não te conformaste, 12 anos. É para viveres assim o resto da vida. O medo vai-te dizendo assim, as inseguranças, não, mas tu não sabes a resposta que ele vai dar. Tu não sabes como é que vai ser. Não vais lá ter com esse Jesus. Nem sabes quem é esse Jesus. Se esse Jesus... Não sabes. O medo são mentiras que são colocadas. Então tu dizes assim, para afastar o medo, as mentiras, o que é que eu preciso? A verdade. Quando eu estou nas trevas, eu preciso da luz. Quando eu estou naquilo que é mau, eu preciso daquilo que é bom. Se eu estou a ser atacada com medo, com dúvidas, com inquietação, com ansiedade, que são mentiras que vêm para dentro de mim, então eu preciso de trazer o quê para dentro de mim? A verdade. Eu preciso da palavra dentro de mim. Olha, se nós formos contar, eu penso que são mais de 300 vezes que Deus diz na palavra, não temas. Não temas, não temas. Mas nós ficamos... E as coisas produzem-se assim na nossa cabeça a uma velocidade alucinante. E o Senhor está constantemente a dizer, não temas, não temas, não temas. Mas o não temas não é eu dizer para mim, não temas, Catarina, não, é vai ler a verdade, vai ler aquilo que Cristo é, aquilo que Ele pode fazer através de ti, vai ler aquilo que Ele faz no teu coração, vai ler os milagres, os sinais, os prodígios, aquilo que Ele pode fazer e que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, que Ele é o mesmo amanhã e que se as coisas hoje não deram, amanhã o dia vai ser melhor porque todas as coisas se renovam, a misericórdia dele está sobre a tua vida, a graça está sobre a tua vida, as bênçãos do Senhor já foram derramadas sobre a tua vida. Então, o que é que falta? Falta encher da palavra, falta buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Enquanto tu buscas a Deus, Ele faz o resto. Foi a única coisa que esta mulher fez. Buscou Jesus. Buscou Jesus. Tocou em Jesus. Então, eu penso que está a faltar em nós tocar em Jesus. Tocar em Jesus. A nossa fé não pode ser uma fé medíocre, não pode ser uma fé de domingo. Não pode ser uma fé de domingo. Nós não fomos chamados para isso. Ela precisa ser uma fé diária, onde nós tocamos em Jesus. Onde tu te sentas. Lembrei agora de um outro exemplo que eu falo bastante, vou falar de novo. Uma professora do CBT disse assim, olha, são 7 semanas as nossas aulas. Essas 7 semanas, eu sei que vocês têm feito devocional, eu sei que vocês têm já buscado a Deus, eu sei que vocês têm lido, já têm estudado, já estávamos no fim do primeiro ano, mais ou menos. Estávamos a dar profetas maiores. E ela disse assim, mas durante essas 7 semanas, eu não quero que vocês falem com Deus somente. Eu quero que vocês façam um exercício. Vocês vão fazer o vosso devocional, ler a vossa Bíblia, os textos que vocês têm para ler, vão estudar, normal, mas depois vão tirar 10 minutos. Ela pediu 10 minutos. 10 minutos vocês vão se sentar e vocês vão dizer, Deus, agora fala tu comigo. Quantas vezes nós debitamos para Deus, reclamamos e pedimos e oramos e somos exigentes e queremos e esquecemos que a oração é uma conversa. Quando eu estou a falar com a Lizzie, eu falo com a Lizzie fala comigo. Ela faz uma pergunta, eu respondo, eu faço uma pergunta, ela responde, comentamos sobre alguma coisa, sobre aquilo que estamos a viver, os miúdos, comentamos sobre as coisas. Deus, às vezes, não consegue comentar nada connosco sobre a nossa vida. Às vezes, quase sempre. Ele não consegue comentar nada. Por quê?
Eu já falei. Já está. Agora Deus que resolva. Aí Deus está lá, não, filha, mas vamos conversar um bocadinho sobre isto, porque eu só posso fazer isto quando mudar isto. Porque eu quero muito isto, eu quero muito aquilo, e Deus sabe o quanto eu quero. Mas se calhar Deus está a dizer assim, mas não estás pronto ainda para isso, não estás pronto ainda para isso, deixa só trabalhar aqui uma coisinha. Mas enquanto Deus está a dizer isso, nós já saímos da nossa casa, já fomos trabalhar, ou se calhar até estávamos no carro a falar e nem tivemos o nosso momento. E Deus, Ele quer essa conversa conosco. Ele quer que os nossos ouvidos estejam sensíveis. Eu acho maravilhoso quando Paulo tenta ir, não é, para um lado da Ásia e Deus diz, o Espírito Santo diz, não. E ele diz, fui impedido pelo Espírito de ir. E agora vamos para o outro lado da Ásia e Deus fala, o Espírito também não é para aí. Ele diz, também não é para aí. Então, para onde é? O Espírito dirige e ele vai, então, vem para a Europa. Graças a Deus por isso. Mas repara, os ouvidos estavam sensíveis. E as coisas tornam-se sensíveis com treino. Se eu tenho um trabalho manual, eu vou adquirindo sensibilidade através da prática, do treino, não é? Falta isso. Falta a sensibilidade no ouvir Deus falar. Às vezes eu penso quantas coisas na minha vida já estariam muito melhores, já estariam mais resolvidas, se calhar se eu parasse mais para ouvir. Sabem? Ouvir. Não falar só. Ouvir.